Eu nunca acreditei em nada disso. Achava que igreja era perda de tempo. Sinceramente, para mim, tudo isso era só fanatismo religioso, gente desesperada procurando respostas onde não tinha. Eu zombava das pregações, ria dos alertas sobre o inferno, e até chamava de exagero quando alguém dizia que pecados sexuais podiam condenar uma alma eternamente. Mas uma experiência mudou completamente a minha vida, e pode mudar a sua também. Tudo começou numa noite comum. Eu estava sozinho, navegando por sites que você provavelmente já acessou também. Aqueles mesmos lugares onde a pornografia parece inofensiva, onde a masturbação é tratada como natural, e onde a sensualidade é vendida como entretenimento. Só que naquela noite, algo diferente aconteceu. Era como se meus olhos estivessem sendo observados. Eu senti uma presença, algo me olhando do outro lado da tela. Não era paranoia, era real. E essa foi a primeira rachadura na minha incredulidade. Por muito tempo, eu vivi preso nesse ciclo. Pecado, culpa, promessas de mudança e recaída. O vício em pornografia, os pensamentos impuros, os sonhos eróticos, tudo isso parecia incontrolável. Eu achava que estava no controle, mas não percebia que já era escravo. Escravo de desejos que não vinham só da carne, mas de forças espirituais que se alimentavam da minha queda. Sim, forças espirituais. Demônios especializados em pecados sexuais, enviados para destruir, aprisionar e, no final, condenar. Você sabia que há demônios que se alimentam da sua luxúria? Que a masturbação pode ser um portal espiritual para espíritos impuros entrarem na sua vida? Ninguém me contou isso. Nenhuma igreja me ensinou isso claramente. Mas a verdade é que existem espíritos demoníacos, íncubos, súcubos, entidades ligadas à fornicação, à pornografia, ao adultério, que atuam justamente nesses momentos de prazer solitário. E quanto mais prazer você sente, mais controle eles ganham sobre você. Por trás de cada clique inocente, por trás de cada pensamento libidinoso, existe um mundo espiritual operando silenciosamente. E eu só fui perceber isso quando comecei a ter ataques espirituais durante a noite. Pesadelos onde entidades me sufocavam, me tocavam sem consentimento e me mantinham preso num ciclo de prazer forçado e culpa insuportável. Acordava esgotado, suando e com a sensação de que havia feito algo errado, mesmo sem lembrar dos detalhes. Foi aí que comecei a buscar respostas. A Bíblia, que eu tanto desprezei, começou a fazer sentido. Textos como 1 Coríntios 6,18 ardiam na minha consciência. Fugi da imoralidade sexual. Eu percebi que não era só sobre moralidade. Era sobre sobrevivência espiritual. Pecados sexuais não são apenas falhas humanas, são armas espirituais de destruição. E o diabo as usa com maestria, porque sabe que esse tipo de pecado afasta você de Deus de forma brutal. E o pior, você nem percebe. Mas o que aconteceu depois disso é algo que vai mexer com a sua alma. Eu zombava de tudo que era sagrado. Quando alguém falava de Deus, eu revirava os olhos. Quando me convidavam para ir à igreja, eu inventava desculpas, debochava ou simplesmente dizia que não queria perder meu tempo ouvindo um pastor gritando no microfone. Dentro de mim, havia um orgulho disfarçado de autossuficiência. Eu dizia que estava bem, que não precisava de religião, que minha consciência era limpa, mas no fundo, eu sabia que não era. E ainda assim, escolhia me afastar da verdade. A verdade me incomodava, porque a luz sempre incomoda quem vive na escuridão. Minha vida era entregue ao prazer, e eu achava que isso era liberdade. O pecado sexual se tornou um estilo de vida disfarçado de liberdade pessoal. Eu usava meu corpo como bem entendia, entregava minha mente a pensamentos impuros e vivia como se não houvesse consequência. A pornografia era o meu refúgio. Fantasias, masturbação, encontros sem compromisso. Tudo fazia parte de um ciclo onde eu alimentava um vazio, mas ele nunca se preenchia. Pelo contrário, quanto mais eu caía, mais vazio eu me sentia. Mais fingia. Sorria, fazia piadas sobre crente, chamava de religioso bitolado quem escolhia viver em santidade. Para mim, pureza era fraqueza. Eu me achava forte por ignorar a Bíblia e seguir meus próprios desejos. Só que, por trás do prazer, havia algo que eu fingia não sentir. Vergonha. Depois de cada queda, depois de cada ato impuro, depois de cada pensamento sujo, vinha aquele silêncio pesado. Aquela sensação de que algo dentro de mim estava morrendo aos poucos. Eu ignorava, mas sentia. A culpa era real,
mas o orgulho falava mais alto. Então eu me enchia de argumentos. Todo mundo faz. Não é tão grave assim. Pecado sexual é só mais um pecado. Deus entende. Mas no fundo, eu sabia que eu estava me afastando cada vez mais dele. Eu rejeitei o Espírito de Deus. Rejeitei os avisos. Rejeitei os sinais. Eu escolhi o pecado repetidas vezes, achando que podia controlar, achando que era só fase. Mas a fase virou prisão. E o que eu achava que era liberdade, era só uma cela luxuosa, onde eu era escravo dos meus próprios desejos carnais. Eu rejeitei a verdade, e fui me tornando cada vez mais cego espiritualmente. A presença de Deus já não me tocava, a palavra já não me confrontava. Meu coração estava endurecido, e meu prazer era zombar daquilo que hoje me sustenta. Mas tudo mudou. Quando algo que eu nunca esperava aconteceu, eu achava que era normal. Normal assistir pornografia quase todos os dias. Normal me masturbar sempre que sentia vontade. Normal me entregar à fornicação como se fosse só parte da juventude. Eu olhava para minha vida por fora e parecia que estava tudo bem. Eu sorria, saía com os amigos, vivia nas redes sociais postando como se fosse feliz. Mas por dentro, eu estava sendo consumido. O vício em pornografia já não era mais um hábito, era uma prisão. Eu esperava todos dormirem só para me trancar no quarto e alimentar aquele pecado que parecia inofensivo, mas que estava matando minha alma em silêncio. Ninguém sabia. Nem mesmo as pessoas mais próximas imaginavam o que se passava dentro de mim. E era isso que o tornava ainda mais perigoso. O silêncio. A masturbação virou rotina. E cada vez que eu achava que era a última vez, acabava me afundando de novo. Era como um ciclo. Tentava parar, caía, me sentia sujo, prometia mudar, e no dia seguinte fazia tudo de novo. Aquilo roubava minha energia, minha paz, minha alegria. Roubava minha conexão com Deus. Mas eu fingia que estava tudo certo. Até dentro da igreja eu fingia. Levantava as mãos no louvor com o coração contaminado. Ouvia as pregações sentindo que Deus estava me chamando, mas ignorava. Eu achava que podia administrar o pecado, mas ele já estava me dominando. E o pior é que tudo parecia justificável. A sociedade dizia que era natural, que era só prazer, que não machucava ninguém. Mas no meu espírito, algo gritava. Eu sentia que estava me afastando da presença de Deus. E quanto mais me afastava, mais esses pecados ganhavam força. A fornicação se tornou um escape emocional. Relacionamentos rasos, sem compromisso, só para satisfazer o corpo. Eu me entregava sem pensar nas consequências espirituais. Sem perceber, estava abrindo portais para espíritos imundos entrarem na minha vida. E eles entraram. Entraram pela minha mente, pelos meus olhos, pelos meus desejos. Era como se eu estivesse sendo devorado de dentro para fora, mas sorrindo por fora, como se nada estivesse acontecendo. O vício era silencioso, mas gritando dentro de mim. Eu chorava depois dos pecados, mas continuava voltando para eles. E essa prisão, essa escravidão espiritual, estava me levando a um buraco sem fim. Até que, um dia, algo rompeu minha ilusão. Algo me confrontou de forma tão profunda que eu não consegui mais fugir. E foi aí que tudo começou a mudar. Foi quando as primeiras consequências começaram a aparecer. No começo, era só uma inquietação, algo que eu não sabia explicar. Um desconforto constante, uma sensação de que eu estava sendo observado mesmo sozinho. As noites ficaram mais longas. O sono que antes vinha fácil, agora me abandonava. Eu rolava na cama por horas, sentindo um peso no ambiente, como se algo invisível estivesse presente, me cercando. Às vezes, acordava ofegante, no meio da madrugada, com o coração acelerado e um medo sem nome. Os pesadelos se tornaram frequentes, visões estranhas, vultos me observando, toques invisíveis, gritos sufocados. E sempre que eu caía em pornografia ou masturbação, esses ataques espirituais se intensificavam. Era como se algo ganhasse mais força toda vez que eu pecava. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que algo havia mudado. Era como se eu tivesse aberto uma porta, um portal espiritual, e agora coisas que eu não conseguia ver estavam tomando conta da minha mente, da minha alma, do meu corpo. Comecei a sentir opressão espiritual. Havia momentos em que eu simplesmente paralisava. Sentia um peso nos ombros, um frio inexplicável no ambiente, como se estivesse sendo sufocado por uma presença invisível. E por mais que eu tentasse manter minha vida normal, tudo ao meu redor começou a desmoronar. As pessoas se afastavam, amigos, familiares.
Até aqueles mais próximos começaram a notar que eu estava diferente. Eu evitava contato, não queria conversar, não tinha ânimo para sair, nem mesmo para sorrir. O prazer do pecado já não existia mais. Só a culpa, o vazio e a dor. Comecei a afundar em uma tristeza profunda. A depressão chegou sem avisar. Dias em que eu não queria levantar da cama, noites em que eu desejava que tudo acabasse. Mas mesmo nesse fundo do poço, algo dentro de mim gritava: você não foi criado para viver assim. A solidão espiritual era sufocante. Eu já não conseguia orar. Quando tentava, parecia que minhas palavras batiam no teto e voltavam. A Bíblia estava lá, mas eu não conseguia mais abri-la. Toda vez que tentava buscar a Deus, algo me bloqueava. Um peso, uma culpa, uma força que me empurrava de volta para o abismo. Eu estava cercado por trevas, e não entendia que aquelas experiências sobrenaturais eram, na verdade, consequências diretas do meu envolvimento com os pecados sexuais. Espíritos imundos tinham legalidade na minha vida, e estavam se alimentando da minha queda. E quanto mais eu tentava fugir disso com distrações e prazer carnal, mais essas entidades se manifestavam. Foi nesse ponto que algo ainda mais assustador aconteceu. Foi como se algo dentro de mim gritasse por ajuda. Eu estava num dos piores dias da minha vida, exausto emocionalmente, com o coração pesado, a alma vazia e os olhos fundos de tantas noites mal dormidas. Nada fazia sentido. O prazer havia se tornado dor, a liberdade virou escravidão, e o silêncio que me cercava parecia gritar dentro da minha mente. Foi nesse estado, completamente quebrado, que recebi uma mensagem simples de alguém que eu nem falava mais com frequência. Hoje vai ter uma célula aqui em casa. Se quiser vir, será bem-vindo. Por algum motivo, diferente de todas as outras vezes em que recusei convites como esse, eu não consegui dizer não. Não houve resistência. Era como se algo, ou alguém, estivesse me puxando. Eu fui. Lembro como se fosse hoje. Eu cheguei naquele lugar carregado, com o corpo presente, mas o espírito esmagado. Me sentei no canto, calado, tentando parecer invisível. Mas quando aquela pessoa começou a falar, era como se cada palavra fosse direcionada exatamente para mim. Ela começou a falar sobre correntes espirituais, sobre pecados ocultos, sobre demônios que agem na área sexual e alimentam vícios secretos. Ela não sabia nada sobre mim, mas descreveu minha vida com detalhes. Meu coração disparou. Meu corpo começou a tremer. Era como se o mundo espiritual estivesse sendo rasgado diante dos meus olhos. Eu tentava manter a postura, mas por dentro eu estava sendo despedaçado. Foi nesse momento que algo sobrenatural me tocou. Não foi um arrepio comum. Não foi emoção. Foi como se uma luz invadisse a escuridão dentro de mim e dissesse: basta. Eu comecei a chorar, sem vergonha, sem orgulho, sem resistência. Foi como se Deus, Ele mesmo, tivesse me encontrado naquele lugar e quebrado o que restava das minhas muralhas. Pela primeira vez, eu senti que podia ser livre. Pela primeira vez, eu entendi que todo aquele sofrimento não era o fim da linha. A palavra que foi liberada naquela noite não foi só um ensino. Foi uma espada que cortou as correntes que me prendiam há anos. Pela primeira vez, eu decidi buscar a Deus. Não por medo, não por culpa, mas porque meu espírito finalmente reconheceu o quanto eu precisava de libertação. Foi nesse instante que uma guerra começou dentro de mim, e tudo que estava escondido nas trevas começou a se agitar. Eu senti que estava deixando meu corpo e indo para um lugar que eu nunca imaginei visitar. Tudo começou após alguns dias de busca intensa. Depois daquela célula, algo despertou em mim. Eu passei a orar de verdade. Não aquelas orações vazias, mas clamores profundos, com lágrimas, com gemidos da alma, clamores por libertação, por misericórdia, por uma chance de recomeçar. Meu coração estava sedento, quebrantado, e pela primeira vez, eu falava com Deus como alguém desesperado por socorro. Foi numa dessas noites, sozinho no quarto, luz apagada, joelhos no chão, que algo completamente fora do natural aconteceu. Comecei a orar em silêncio, mas meu espírito parecia inquieto. Era como se a atmosfera tivesse mudado. O ar ficou mais pesado, mas ao mesmo tempo, carregado de uma presença que eu não sabia descrever. De repente, senti minhas mãos formigarem. Um calor subiu pelos meus braços. Meu corpo parecia preso ao chão, mas minha alma estava se desprendendo. Tentei abrir os olhos, mas tudo ficou escuro.
Não escuro como quando você apaga a luz. Era um tipo de escuridão viva que parecia respirar ao meu redor. Meu coração disparou. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não era sonho. Eu estava consciente, mas meu corpo já não respondia. Foi quando percebi. Eu não estava mais ali. Estava sendo levado. Meu espírito havia saído. Comecei a flutuar sobre o meu próprio corpo. Vi minha cama. Vi meu quarto. Vi meu corpo imóvel. Mas eu não sentia medo. Sentia um chamado. Era como se uma mão invisível me puxasse, como se portais espirituais estivessem se abrindo diante de mim. E no instante seguinte, fui sugado por uma espécie de túnel escuro. As vozes humanas desapareceram. O tempo perdeu o sentido. E uma presença intensa, ao mesmo tempo santa e terrível, começou a se aproximar. Eu não sabia onde estava indo, mas sabia que era real. O mundo espiritual tinha se aberto diante de mim. E a experiência que estava prestes a acontecer mudaria para sempre o que eu acreditava sobre pecado, juízo e o destino eterno das almas. O que vi ali não era um sonho, era o inferno. E eu fui levado exatamente ao Vale dos Pecados Sexuais. Um lugar onde a dor não silencia, onde o fogo nunca se apaga, onde as almas não têm descanso. Quando meus pés tocaram aquele solo, uma onda de terror atravessou meu espírito. Não havia luz. O ar era espesso, carregado de gritos, lamentos, gemidos que não cessavam. O cheiro de enxofre queimava minhas narinas. Era como se cada centímetro daquele lugar estivesse vivo, pulsando ódio, acusação e tormento. E então, eu vi homens e mulheres, jovens e velhos, nus, retorcendo-se de dor, implorando por misericórdia, mas não havia resposta. Vi pessoas que em vida zombaram da pureza, que viveram em fornicação, adultério, vícios ocultos como a masturbação e a pornografia. Vi líderes religiosos, vi jovens da igreja, vi pessoas que diziam amar a Deus, mas nunca abandonaram seus pecados secretos. Estavam acorrentadas, rodeadas por demônios que zombavam, riam com ódio, os tocavam, os feriam, os arrastavam como presas inúteis. Os gritos não vinham só da dor física, mas da consciência eterna de que a oportunidade havia passado. Um demônio olhou para mim e gritou: "Esses aqui abriram portas, deram legalidade, se entregaram ao espírito da luxúria, ao espírito da imoralidade, e agora são nossos." E naquele instante, entendi. Cada ato impuro, cada pensamento alimentado, cada clique em pornografia, era um pacto silencioso com as trevas. Eles abriram portais, e esses portais trouxeram correntes. Era real. A palavra diz em 1 Coríntios 6,18: "Fugi da imoralidade sexual. Quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo." E ali, eles colhiam o fruto desse pecado, tormento eterno. Vi olhos em chamas. Pessoas que passaram a vida alimentando a luxúria com os olhos. Vi corpos corroídos, vítimas da prostituição, do adultério. Vi mentes em colapso, almas que cultivaram fantasias impuras até o último suspiro. O vale era dividido por níveis, como se cada prática impura tivesse uma intensidade de sofrimento. Em um dos setores, vi homens sendo atormentados por figuras femininas demoníacas. Pareciam belas à primeira vista, mas seus rostos se transformavam em monstros. Espíritos de súcubos torturando aqueles que viveram em sonhos eróticos e desejos impuros. Apocalipse 21:8 se cumpria diante de mim. Os fornicadores, os impuros, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Eu tremia. Cada cena me marcava. E quanto mais via, mais entendia que não se tratava apenas de castigo. Era consequência. As escolhas feitas em vida, os prazeres momentâneos, os pecados inofensivos, tinham levado aquelas almas para ali. E foi nesse momento que eu ouvi uma voz familiar. Aquela voz cortou o ambiente como uma espada. Forte, firme, mas cheia de autoridade e compaixão. Você viu. Agora vá. E avise a todos. Ainda há tempo para se libertar. No momento em que ouvi essas palavras, meu espírito congelou. Eu reconheci de imediato. Era a voz de Jesus. Não havia como confundir. Sua presença dominava tudo ao redor. Mesmo ali, no coração do inferno, o som da sua voz fez os demônios recuarem, fez o fogo cessar por um instante, fez as trevas se calarem. A atmosfera mudou. O vale que antes estava tomado de gritos, agora parecia conter a respiração diante dele. E eu
Eu só conseguia chorar. Jesus não me olhava com condenação. Não havia julgamento em seu tom. Mas também não havia brincadeira. Era sério. Era urgente. Era um chamado. Enquanto ele falava, minha mente se enchia das cenas que eu havia acabado de presenciar. Os pecadores sexuais gritando por socorro, as almas presas pelos demônios da imoralidade, os que viveram em fornicação, os que se entregaram à masturbação e à pornografia, achando que era normal. Aqueles que ignoraram os alertas, zombaram da santidade e abriram portais espirituais sem perceber. Todos estavam ali, no vale dos pecados sexuais, e Jesus agora me dava uma missão: falar sobre isso. Eles acham que têm tempo, acham que podem brincar com o pecado, mas o tempo está acabando. A porta da misericórdia ainda está aberta, mas não ficará aberta para sempre. Essas palavras de Jesus ardiam dentro de mim como fogo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. O Senhor continuou: muitos estão dentro da igreja, mas longe de mim. Estão cantando com os lábios, mas seus pensamentos estão mergulhados na imoralidade. Estão pregando, mas escondem pecados em segredo. Vão à igreja no domingo e à pornografia na segunda. Não sabem que estão sendo observados por espíritos impuros, alimentando demônios com seus desejos carnais. Cada palavra dele era como um trovão no meu espírito. E então, ele se aproximou. Sua presença me envolveu, e eu caí de joelhos, mesmo fora do corpo. Senti um temor tão profundo que não consigo descrever. Não era medo humano, era temor santo. Eu percebi que essa experiência não era só uma revelação. Era um comissionamento. Jesus estava me enviando como uma voz para alertar uma geração inteira. Diga a eles que o inferno é real. Diga que esses demônios são reais. Mas diga também que ainda há tempo. Que eu liberto. Que eu quebro correntes. Que eu purifico. Mas precisam se arrepender. Precisam fugir da imoralidade sexual. Precisam fechar os portais que abriram. Naquele momento, eu entendi que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas antes de voltar, ele ainda queria me mostrar algo. Algo que muitos precisam ver antes que seja tarde demais. Quando despertei, meu corpo ainda tremia. Meus olhos estavam encharcados, o travesseiro molhado de lágrimas que eu nem percebi que chorei. Eu estava de volta ao meu quarto, mas nada era como antes. Havia algo diferente. Era como se o ar ao meu redor tivesse sido purificado. Meu coração batia forte. Minha alma parecia ter sido lavada. E dentro de mim havia uma convicção que nunca existiu antes. Eu precisava mudar. Eu precisava abandonar, de uma vez por todas, os pecados sexuais que destruíam minha comunhão com Deus. Não era mais uma tentativa, não era mais uma promessa vazia. Era um arrependimento real, profundo, carregado de temor e paixão por uma nova vida. Passei dias chorando. Chorando por tudo o que vi. Pelas almas presas no inferno, pelos gritos que ainda ecoavam na minha memória, pelas oportunidades que eu desperdicei, mas principalmente chorando de gratidão. Porque mesmo depois de tudo, Jesus me alcançou. Ele me mostrou a verdade que muitos ignoram e me deu uma nova chance. E eu sabia, não podia mais voltar atrás. Deletei tudo. Cada vídeo pornográfico, cada contato que me levava à fornicação, cada música, imagem ou rede social que me expunha ao espírito da luxúria. Era uma guerra. Meu corpo gritava por recaídas, mas meu espírito gritava mais alto. Você foi liberto. Você viu o que acontece com quem não se arrepende. Passei a buscar a Deus como nunca antes. Acordava de madrugada para orar, jejuava, me consagrava. Lia a palavra como quem encontra água no deserto. A cada versículo, sentia forças voltando. A cada oração, cadeias sendo quebradas. E quanto mais eu me afastava do pecado, mais percebia a presença de Deus se aproximando. Comecei a experimentar algo novo: santidade. Não como um peso religioso, mas como uma alegria que me sustentava. A sensação de dormir em paz, a leveza na alma, a certeza de que não estava mais sozinho. Pela primeira vez em anos, me olhava no espelho e não sentia vergonha, mas esperança. Porque eu sabia que havia sido perdoado, limpo, restaurado. Mas junto com essa restauração, veio também uma missão. Algo que começou a arder dentro de mim, como um fogo que não podia mais ser ignorado. Você pode estar preso agora. Pode estar sentindo o peso de uma batalha espiritual invisível, vivendo sob a influência de demônios que entraram por portais abertos através dos pecados sexuais. Mas eu preciso te dizer uma coisa: ainda há tempo.
A porta da misericórdia ainda está aberta. Se ajoelhe onde você estiver. Se arrependa agora. Ore comigo. Clame com sinceridade. Jesus está te chamando para fora dessa prisão espiritual. E hoje pode ser o dia da sua libertação. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu Deus falando com você nesse vídeo, eu te convido a fazer parte dessa jornada comigo. Se inscreva no canal agora mesmo, porque aqui, nós não apenas expomos a verdade sobre os pecados sexuais, mas também caminhamos juntos rumo à libertação e à santidade. Deus está levantando uma geração separada, e você pode fazer parte dela. E se você chegou até aqui, comenta agora: eu fecho os portais. Essa frase vai ser o seu grito de guerra contra as trevas, e vai mostrar que você está dizendo basta a toda a influência demoníaca que tentava dominar sua vida. Deixa o like também. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem para outras vidas que precisam ouvir essa verdade urgente. E não sai do vídeo ainda. O próximo conteúdo que está aparecendo aqui na tela vai te mostrar como se manter livre dos pecados sexuais e fechar definitivamente as brechas espirituais. Clica agora e continua comigo nessa caminhada. Deus te chamou. Agora é a sua vez de responder.